BPC Loas é um benefício que muitas pessoas conhecem, sabe qual é, mas gera muitas dúvidas em relação ao direito, quem tem direito, principalmente porque o INSS todo dia tem uma modificação, né? Muda alguma regra e acaba perdendo o benefício, as pessoas que achavam que tinham direito não têm mais. Então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso para que você sinta segurança e entender de uma vez por todas o que é esse benefício, ok? Quem tem direito a esse benefício? Vamos lá. Esse benefício é um benefício que a Constituição traz para poder proteger as pessoas de baixa renda, as pessoas com deficiência e as pessoas idosas. Então, esse benefício, em regra, ele vai atender o critério de baixa renda, idoso ou deficiente. Então, baixa renda com deficiência, baixa renda, idoso. Entenderam? Tem que ter esses dois requisitos. Se é idoso acima de 65 anos e é baixa renda, tem direito. Se é uma pessoa com deficiência, impedimentos de longo prazo e baixa renda, também tem direito. O maior problema aí é na questão da deficiência. É toda pessoa com deficiência que vai ter direito a esse benefício? Não, não são todas as pessoas. E é por isso que eu vou falar aqui nesse vídeo para vocês quais são os critérios que definem quem tem ou quem não tem direito. Então a gente vai aqui entrar no mérito das pessoas com deficiência, ok? Deficiência para fins do BPC são aquelas pessoas que têm impedimentos a longo prazo e barreiras sociais que impedem essas pessoas de ter uma vida comum, né, se comparado com uma pessoa que não tem deficiência. Então é nesse sentido que a gente vai falar sobre a deficiência. Então já segue, curte o nosso vídeo, segue o nosso canal para você receber sempre novidades em relação ao INSS, ok? Então vamos lá. Tem muitos mitos que as pessoas falam. Ah, se você tem determinada deficiência, determinada doença, se toma determinado medicamento, você tem direito. Mas não é por aí e é por isso que as pessoas se enganam. Cada dia mais o INSS aumenta as barreiras de acesso a esse benefício, dificulta o acesso a esse benefício, justamente para as pessoas entenderem que basta ter uma deficiência. Então, assim, em janeiro agora sai uma lei que fibromialgia é deficiência. Pá, todo mundo achou que só por ter uma lei considerando deficiência teria o direito a BPC. Não é bem assim. Autismo é deficiência. Todas, a maioria das pessoas acham que por ter essa deficiência tem direito ao BPC. E não é bem assim. Então é por isso que eu estou aqui para explicar para vocês de uma vez por todas. Eu trabalho com benefícios assistenciais há mais de 10 anos e posso te dar certeza que o que importa não é o nome da doença, ok? Então a gente consegue BPC para qualquer tipo de doença, desde que essa doença traga limitações de longo prazo e barreiras sociais. Mas o que é limitações de longo prazo? Vamos lá. O marco inicial da doença, vamos supor que você está sendo avaliado pelo INSS hoje, ok? Hoje estou na perícia do INSS. Se o perito entender que a sua doença vai te gerar barreiras, impedimentos, que as barreiras, eu vou falar depois, mas impedimentos de longo prazo, ou seja, essa doença vai te impedir de ter uma vida comum como uma pessoa que não tem deficiência por longo prazo é mais de 2 anos, essa doença vai te impedir de trabalhar, vai te impedir de se desenvolver pelos próximos 2 anos, é nesse sentido que é um impedimento de longo prazo. Longo prazo, para a lei de BPC, são no mínimo 2 anos. Então vamos lá, vamos dar exemplos. Uma pessoa quebrou o pé e o tratamento proposto para ele é de 6 meses a 1 ano. Então ele vai lá na perícia com a documentação. O médico dele fala que daqui 6 meses a 1 ano ele está curado, porque ele vai fazer cirurgia e daqui 1 ano, daqui até no máximo 1 ano, ele vai estar curado. Isso pode ser considerado um impedimento de longo prazo? Não. Isso não é impedimento de longo prazo para fins de BPC. Ok? Agora vamos para outro exemplo. Uma pessoa com lupus. Com lupus, que tem lá, é bem cíclico, né? As deficiências, tem hora que tá com crise, tem hora que tá remissivo, tem hora que tá controlado. Mas essa doença, por ser crônica, ela pode ter um impedimento de mais de 2 anos? Pode e não pode. Então, o lupus, ele pode dar direito
Se você conseguir comprovar que essa deficiência, que essa sua doença vai te gerar impedimentos para mais de 2 prazos. Como eu vou comprovar? Nós vamos comprovar através de laudos, tratamento proposto, quais são as complicações que o lúpus já trouxe para a sua vida, qual é o prognóstico de melhora. Ah, não, isso aqui não vai melhorar. Então, o impedimento é de longo prazo, ok? Outra doença, esquizofrenia. Eu tenho clientes que têm esquizofrenia, porém está controlada. Se está controlada, essa pessoa não tem um impedimento de longo prazo, porque a medicação fez efeito e ele consegue ter uma vida normal. Eu tenho clientes com esquizofrenia que os laudos já apontam que ele não volta mais ao estágio normal. Então, essa pessoa tem um impedimento de longo prazo. Pelos próximos 2 anos, ele não vai conseguir ter uma vida normal como uma pessoa que está controlada ou uma pessoa que não tem esquizofrenia. Entenderam o que é impedimento de longo prazo? Entenderam que não depende do nome da doença? Porque uma pessoa com esquizofrenia pode ter direito e a outra não. Pessoas com câncer. Eu tenho clientes com câncer que estão fazendo tratamento medicamentoso e que o ciclo desse tratamento é de 8 meses. Essa paciente, mesmo com uma doença grave, ela pode não ter direito ao BPC, porque o prognóstico de melhora dela, o tratamento proposto para ela, é que de 8 meses ela tenha já uma recuperação. Agora, tem pacientes com câncer que nos próximos 2 anos não terá uma melhora. Provavelmente ainda vai fazer uma cirurgia, está fazendo radioterapia, quimioterapia, e que esse tratamento ele é superior a 2 anos. Ou não tem prognóstico de melhora. Então, essa pessoa vai ter direito ao BPC, se for baixa renda. Vamos lá para um exemplo mais comum e que mais gera dúvida: o autismo. Crianças ou até mesmo adultos autistas podem ter direito ao BPC? Podem. Mas como comprovar esse impedimento de longo prazo? Vamos lá. Muitas pessoas acham que é porque é nível 1, nível 2, nível 3. Não, a lei não traz esse critério de nível, tá? Pode ser que o nível 1, por conta do impedimento e das barreiras que ele tem, não vai conseguir nos próximos 2 anos ter uma melhora, tá? Pode ser que esse nível 3 tenha acesso a não tenha barreiras e tenha acesso a tratamentos, e pode ser que o prognóstico dele seja melhor do que esse nível 1 que não tem tratamentos, que não tem acesso, tá? Então vamos lá. O que a gente tem que comprovar no autismo para garantir que a sua deficiência seja de longo prazo? Alguns impedimentos, no autismo, existem várias questões que geram impedimento. Por exemplo, dificuldades enfrentadas no dia a dia, a criança tem crises, a criança tem uma seletividade alimentar muito forte. Eu digo criança pelo exemplo, mas adultos também se enquadrarem com esses impedimentos também, tá? Vamos lá. Dependência de terceiros é uma das coisas que mais gera impedimento de longo prazo. Por quê? Uma criança ou um adulto, ela precisa de terceiros para as atividades básicas, para comer, para tomar banho, para sair. Isso quebra a autonomia dela. E nós, seres humanos, nós crescemos para ter autonomia, pelo menos nas coisas simples da vida. Comer, tomar banho, se alimentar, higiene. Essas coisas, se depender de terceiros para ajudar, pode caracterizar um impedimento de longo prazo. Crises, dificuldade na fala, dificuldade no comportamento, todos esses impedimentos, por isso a importância do laudo e também dos relatórios médicos dos profissionais que estão te auxiliando, tá? Então, esse impedimento de longo prazo, ele pode ser caracterizado, por exemplo, a fono emite um relatório que essa criança precisa de intervenção por mais de 2 anos, que não tem previsão de alta, tá? Ah, mas e quem não tem acesso ainda, quem não está fazendo terapia? Então, o que que isso é importante? O fato de você não ter acesso já garante que não tenha previsão de melhora. Um autista nível 1 de suporte, que tem dificuldade na escola, tem TDAH também, não consegue aprender. Se ele não tiver intervenção hoje, a melhora dele vai se prolongar, vai demorar,
porque ele não está tendo uma intervenção. Então, esse é um dos motivos para poder justificar o impedimento de longo prazo, entenderam? Então, não é nível, é o quanto essa deficiência impacta na vida da pessoa, ao ponto dela não conseguir se desenvolver ou não conseguir melhorar pelos próximos 2 anos. Então, garantindo aí um impedimento de longo prazo, você já está um passo a mais para conseguir esse benefício. E o que são essas barreiras? Porque é impedimento de longo prazo e barreira, tá? Barreira é tudo que te limita no sentido social. Então, você tem uma barreira de educação, ou seja, não ter um professor de apoio na escola, é uma barreira. Porque o fato de você não ter um professor de apoio na escola vai atrasar o desenvolvimento dessa criança, que já é prejudicado, é uma barreira. Não tem pessoas que têm deficiências físicas, não tem casa adaptada, para ir no hospital tem que pegar ônibus, na cidade não tem ônibus adaptado, são barreiras. Porque essas barreiras impedem que você busca uma melhora. E isso te limita mais. E o impedimento de longo prazo pode ser concretizado até por conta das barreiras. Porque, ok, essa criança ela está no nível de desenvolvimento bom, ela precisa só de terapia, precisa só de fono e vai melhorar. Ok, mas eu não tenho acesso a terapia e nem fono. É uma barreira. Então, quando você vai lá na avaliação social e na avaliação médica, essas questões têm que ser ditas. Se tem acesso, se não tem, se precisa de medicação, se consegue pelo SUS, se tem que comprar. Que a barreira financeira também é uma questão que pode ser levada. Eu preciso de medicação, o SUS não fornece, eu não consigo comprar. Sem a medicação eu não melhoro. É uma barreira. Principalmente eu vejo isso muito acontecer em pessoas com diabetes. Ah, não, mas essa diabetes aqui é fácil controlar com medicação e com alimentação balanceada. Ok, mas eu não consigo a medicação e eu não consigo, por ser baixa renda, de ter uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada, como o médico pediu. Isso é uma barreira? É uma barreira. É uma barreira que gera um impedimento de longo prazo. Entenderam? Então fiquem atentos a impedimento de longo prazo e barreiras. As duas juntas pode caracterizar que essa sua deficiência, essa sua doença te gera uma dificuldade muito grande e que nos próximos 2 anos você não vai conseguir um controle total dessa doença. Ok? Da mesma forma para todas as doenças, depressão, bipolaridade. Por que as pessoas não conseguem caracterizar esse impedimento de longo prazo? Porque elas acham que basta a deficiência e basta comprovar que hoje elas estão incapacitadas, mas não. Incapacidade é outro tipo de benefício, é o auxílio-doença. Aqui a gente tem que comprovar, por exemplo, que a depressão vai te gerar um impedimento de longo prazo. Na medicina, na literatura médica, eles falam que a depressão com 6 a 8 meses com a medicação melhora. Então você tem que tomar muito cuidado. Para você tentar um BPC para a depressão, você tem que mostrar que nos próximos 2 anos você não vai estar bem. Como que você vai mostrar isso? As crises, que as medicações não estabilizaram, o seu histórico de depressão que vem de tantos anos, refratariedade, sempre volta. Então, mesmo com a medicação, você tem crises. Então, pega boletim do médico, prontuário, atendimentos de emergência, porque você tem que provar que a medicação que o médico te propôs, a terapia que foi proposta, não está resolvendo. E isso é que vai gerar aí o entendimento de que você, nos próximos 2 anos, também não vai melhorar, já que nos últimos 5 você está fazendo tratamento e não melhorou. Entenderam? Então é demonstrar que isso vai perpetuar para o futuro. Se você comprovar só hoje, ou pior, se você mostrar que a medicação, se você levar, olha, doutor, eu tenho depressão há mais de 5 anos. Teve alguma crise? Não. Então, ele vai entender que a sua medicação está estabilizando a doença, ok? O outro critério, gente, é a renda. Para o INSS, a renda para o BPC é até 1/4 do salário mínimo por pessoa. O que é isso? Uma família com 4 pessoas pode ter no máximo um salário mínimo de renda, tá? Lembrando que agora o INSS tem uma portaria que considera o Bolsa Família como renda. Então, além do salário, vai contar o Bolsa Família como renda. E essa renda total, dividida pelo número de pessoas na casa, tem que dar menos de 1/4 do salário mínimo por pessoa. Aí, quanto que é 1/4 do salário mínimo? Pega a calculadora e coloca lá, um salário mínimo dividido por 4. Tá? Porque isso anualmente muda. Cada vez que muda o salário mínimo, muda esse valor. Então, é bom que vocês entendam como calcular, tá? Então, esse é o critério do INSS. Ah, mas tem abatimentos? Tem. Você pode comprovar que você tem despesas de saúde, medicação, transporte. Mas essa comprovação não basta só uma receita, não basta só
o comprovante de que você comprovou. Para o INSS vai abater essas despesas se você tiver uma negativa do município, do estado, da União. Então você vai lá na sua prefeitura e fala: vocês conseguem fornecer essa medicação aqui para mim? Não. Vocês conseguem me passar por escrito? Não. Aí você manda um e-mail para a Secretaria de Saúde para ver se eles respondem, tá? Então essa negativa é que vai comprovar para o INSS que você foi obrigado a comprar porque o município, o estado, a União não te forneceu. Por isso é mais difícil lá no INSS bater essa questão de renda, ok? Na justiça, o critério é diferente e mais flexível, tá? Muitas vezes, na justiça, a gente consegue fazer com que o juiz não conte o Bolsa Família como renda, porque a legislação fala que é um benefício assistencial, como o BPC, e pela natureza dele não deve ser computado como renda. Então, muitas vezes, na justiça, a gente consegue abater o Bolsa Família, é meio salário mínimo por pessoa, e na visita social a gente consegue comprovar essa miserabilidade. Então, mesmo com renda, você consegue caracterizar a vulnerabilidade social, demonstrando as barreiras que você vive, se na sua casa se você consegue acesso à terapia, se não consegue, qual é a dificuldade. É mais tranquilo, não é mais tranquilo, mas é mais por ter uma visita social, você consegue conversar com o assistente social e mostrar a sua realidade na sua casa. Falar, ó, nós temos sim uma renda de R$ 3.000, mas meu filho tem muitas limitações e só de terapia a gente tem que gastar R$ 1.500 por mês. Isso onera a nossa renda e a gente está passando necessidade. Então a gente consegue ali abater muito mais tipos de despesa, consegue abater o Bolsa Família e consegue realmente comprovar essa necessidade. Então, na justiça, a gente tem uma flexibilidade maior, é mais tranquilo trabalhar com renda na justiça do que no INSS. Então é isso. Lembrando, esquece essa questão de que qualquer deficiência consegue um benefício, de que basta a deficiência para conseguir o benefício, e também essa questão de levar laudo somente comprovando ali aquele momento, tá bom? Pensem sempre em provar incapacidades futuras, limitações futuras e com a documentação correta. Então siga para mais vídeos para você ficar sempre atualizado em relação ao INSS.